Olá a todos. Vamos começar mais uma videoaula e que serão apresentados mais alguns slides sobre o estruturalismo. É interessante percebermos que os slides anteriores mostraram a visão mais geral da linguística, né? Qual seria o campo de estudo da linguística, as tarefas da linguística. E agora estamos afunilando esses conceitos. Vamos delimitar um pouco mais esses conceitos. Hoje ficaremos sabendo mais um pouco sobre o objeto da linguística. Então, antes de mais nada, o que é um objeto? Nós sabemos que na ciência é necessário se ter um objeto de estudo. E como a linguística necessitava desse status de ciência, era necessário tomar para ela um objeto de estudo. O objeto é um elemento que faz parte de um evento. No caso da linguística, o evento é a linguagem humana. Qual seria, então, o objeto de estudo dentro da amplitude que é o fenômeno da linguagem humana? Então, se tem a necessidade de delimitar o campo de estudo da linguística. Nós ficamos sabendo que a linguística se ocupa da linguagem humana. Então, era necessário fazer um recorte para perceber qual seria o objeto da linguística. Então, Susi, qual é o objeto da linguística? Bem, segundo ele, ao contrário das outras ciências que têm seus objetos previamente dados, a linguística precisa delimitar seu campo de estudo. Então, ele não nos dá a resposta previamente. Ele acha necessário recorrer a comparações com outras ciências para percebermos o quanto é difícil delimitar o campo de estudo, o objeto de estudo da linguística. Então, vamos perceber como acontece a definição de objeto para outras ciências. No que essa definição difere, né, da linguística? Eu resolvi recorrer a um exemplo, que seria o da botânica. A botânica estuda cientificamente as plantas e algas. Plantas e algas estão disponíveis para serem analisadas, ou seja, as plantas e as algas, que são os objetos de estudo de um botânico, elas estão no mundo para serem analisadas, elas podem ser manipuladas. Então, eu coloquei um exemplo de algumas imagens, né, as primeiras duas imagens mostram um corte transversal da folha de milho e as duas últimas um corte transversal da folha de trigo. Ou seja, o botânico ele tem a possibilidade de pegar, né, e fazer esse estudo, pegar a folha e fazer esse estudo. Só que a gente percebe que com a linguagem é um pouco diferente. Então, o que acontece com a linguagem? Como a gente vai estudar a linguagem? Bem, segundo Saussure, a linguística, como vimos, interessa-se por todas as manifestações da linguagem humana. Mas, no caso da linguística, é o ponto de vista que precede o objeto. Como ponto de vista? Ponto de vista do linguista parte do seguinte princípio. Tudo na linguagem humana tem duas faces, e uma só tem sentido quando confrontada com a outra face. Então, o linguista vai ter um ponto de partida
para qualquer que seja o estudo sobre a linguagem. Tudo na linguagem sempre vai ter dois lados, duas faces, que mais tarde nós saberemos que serão denominadas de dicotomias saussurianas. Então, percebemos que temos dois lados na linguística. Vamos a um exemplo. Na palavra casa, ao ouvirmos as sílabas, temos uma impressão acústica do som. Isso é um lado. Só que para nós obtermos essa impressão acústica do som, torna-se necessária a utilização dos órgãos vocais, como, por exemplo, boca, lábios, pulmões. Então, a gente percebe dois lados que poderiam ser estudados especificamente na palavra casa, né? O lado 1, ao ouvirmos as sílabas, temos uma impressão acústica do som, ou seja, esse lado está mais ligado à parte cognitiva, não é? Essa impressão acústica vai nos dar um conceito, não é isso? E o lado 2 é a necessidade da utilização dos órgãos vocais, por exemplo. Então, está mais ligado à parte física, né? De qualquer forma, temos dois lados a serem estudados. E a linguagem? Por onde começar o estudo da linguagem? Agora vou recorrer ao curso de Linguística Geral, em que Saussure nos afirma o seguinte: qualquer que seja o lado por que se aborda a questão, em nenhuma parte se nos oferece integral o objeto da linguística. Sempre encontramos o dilema. Ou nos aplicamos a um lado apenas de cada problema e nos arriscamos a não perceber as dualidades assinaladas, ou, se estudarmos a linguagem sob vários aspectos ao mesmo tempo, o objeto da linguística nos aparecerá como um aglomerado confuso de coisas heteróclitas, sem liame entre si. Quando se procede assim, abre-se a porta a várias ciências: psicologia, antropologia, gramática normativa, filologia, que separamos claramente da linguística, mas que, por culpa de um método incorreto, poderiam reivindicar a linguagem como um de seus objetos. Vocês notam a dificuldade que se tem em recortar um objeto para a linguística? Nós percebemos que o linguista, ora pode se especializar só num lado e esquecer do outro, o que vai trazer um estudo deficiente, de certa forma. Ou ele pode tentar abarcar todos os lados e se perder nos seus estudos. Então, nós temos aí um dilema, um problema. Então, Saussure, qual é a solução para esse impasse? Segundo ele, a solução é colocar-se primeiramente no terreno da língua e colocá-la como norma para as outras manifestações da linguagem. Ou seja, se a gente tem uma ordem, a língua vai estar na frente de todas as outras manifestações da linguagem. A língua é a norma. Então, ela vai estar do ponto de partida para as outras manifestações da linguagem. Mas o que é a língua? A língua é uma parte da linguagem. É um produto social da faculdade de linguagem e um conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa faculdade nos indivíduos. Então, existe uma capacidade da linguagem, cujo resultado dessa capacidade é
a língua. Só que a língua é fundamentada pelas convenções adotadas pelo corpo social. Então, a gente percebe que existe uma amplitude formada pela linguagem e que isso se sentiu a necessidade de se fazer um recorte, não é? Em que a língua se torna objeto de estudo da linguística. É interessante a gente relembrar que no slide anterior, Saci fala um pouco sobre as tarefas da linguística. E algumas das tarefas é descrever as línguas, perceber o que as línguas têm em comum. A gente percebe que existe uma necessidade de perceber a importância da língua nos estudos sobre a linguagem. Então, de certa forma, ele já põe a língua em destaque, já a partir das tarefas da linguística. Bem, basicamente, o que a gente queria mostrar nesses slides foi o que a gente queria mostrar para a necessidade do recorte da linguagem para se estudar um objeto, né? E esse objeto, no caso da linguística, acaba sendo a língua. Mais tarde, teremos conceitos mais consistentes a respeito de língua, linguagem, fala, mas no primeiro momento é importante que vocês tenham essa visão inicial do que se trata o objeto da linguística. Obrigada a todos.